Nós temos mais 2 painéis e as considerações finais, né, na sessão de encerramento, né? Então, vamos retomar com o painel 3, que trata de emissões de poluentes e emissões de gases causadores do efeito estufa. Vamos convidar ao palco, primeiramente, a moderadora, que é a professora da Unicamp, Mariana Costa. Mariana, por favor, professora. Chamando agora os expositores, começando pelo diretor de transição energética da B8, Camilo Hadas. Por favor, Camilo. Camilo já deu boas contribuições ao longo do evento, agora é a sua vez de eles virem te buscar. Também nesse painel temos o André Ferrarese. Ele é diretor de novos negócios, tecnologia e inovação da Tupi. Aliás, eu não mencionei, né? A Mariana, o Camilo vai abordar o tema do biodiesel, a solução efetiva para a descarbonização. Tem um tema aí para cada um nesse painel, um pouquinho diferente. E o tema do Camilo Hadas é limites futuros de emissões Proconv e sua efetividade. Estou correto aqui? Está tudo certinho? E o André Ferrarese. E falta o Ricardo Abreu. Ricardo Abreu, por favor, consultor para assuntos de mobilidade. O tema dele nesse painel é a posição de liderança brasileira em biocombustíveis. Essa a gente conhece há bastante tempo. Bom, professora, eu passo a palavra para a moderadora. Bom painel a todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da Biov pela oportunidade de estar aqui participando desse evento tão enriquecedor para o nosso conhecimento, enriquecedor em discussões, né? Quero agradecer aos meus colegas pela simpatia, pela oportunidade de estarmos juntos. E eu pensei em, primeiro, chamar para conversar, para explanar sobre o assunto, o André Ferrarese falando sobre os limites futuros de emissões Proconv e sua efetividade. E, em seguida, o Camilo falando sobre o biodiesel, a solução efetiva para a descarbonização. E, por último, o Ricardo, que vai falar sobre a liderança do Brasil em biocombustíveis. Então, pensando no tema geral dessa sessão, que é a emissão de poluentes e de gases de efeito estufas, cada um deles vai tratar rapidamente de 3 a 5 minutos de um desses temas, e logo em seguida eu passo a palavra para a plateia para vocês fazerem os questionamentos e para a gente poder discutir o assunto. Então, por favor, André. Alô? Primeiramente, obrigado à Biov pela organização e pela oportunidade de falar com vocês. E sobre essa perspectiva de emissões, acho que é importante que a gente tenha uma perspectiva que a gente tem. Claro, sempre o desejo de ter melhores índices de emissões, mas nós já passamos por um esforço que reduziu cerca de 96% dos índices de emissões dos veículos como um todo. E é importante agora que a gente tem que combinar esses fatores, e inclusive na parte da manhã foi citada essa discussão de que talvez a gente tenha que fazer uma outra rota de desenvolvimento para essa perspectiva, porque a nossa estratégia anterior sempre foi, de uma certa defasagem, acompanhar decisões europeias sobre esse destino. Agora nós estamos fazendo mudanças de base significativa dos veículos, e isso está numa perspectiva no qual a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e se preparar melhor qual é a solução de compromisso mais indicada entre emissões e descarbonização. E aí, para trazer algumas visões para vocês de caminhos dessa perspectiva, a gente não pode esquecer da importância, como vimos nas projeções de consumo de combustível, que hoje a gente tem uma frota com uma certa idade média dessa frota, que é muito importante. Se hoje um veículo novo tem um consumo de combustível normalizado em 1, a frota hoje está numa média de 1,3, 30% a mais do que um veículo novo. Então, renovação de frota ajudaria significativamente a uma redução média das emissões. Se a gente pensar que 58% dos veículos da frota são anteriores ao equivalente ao Euro 3, também teríamos ganhos significativos
de resultados de emissões de poluentes, além de descarbonização, porque os veículos com mais de 20 anos tendem a apresentar um consumo de combustível 60% superior aos veículos novos. Então, a questão da renovação da frota é um tema muito importante, sem falar em modificação de combustível. Acho que esse é um ponto bastante importante. Como a gente tem falado bastante hoje, eu vou me ater ao biodiesel, depois abrir um pouco mais a conversa, mas quando a gente fala de biodiesel, a nossa experiência também mostra que, dependendo do tipo de fonte de biodiesel, ao alcançar a mesma potência e torque do que um veículo diesel usando B100, para que você mantenha a mesma potência e torque, você pode ter alguma coisa entre 10% e 15% maior o índice de emissão de NOx. Mas podemos lembrar o seguinte, que nós saímos de um Euro 5, que o NOx eram 2 gramas por kWh, e hoje estamos no Euro 6, que é o Proconv P8, 0,5. Então, 0,4. Se a gente falar em 10% maior, é 0,44,2 que a gente tinha antes. Então, esse balanço é importante para que a gente consiga ter uma harmonização entre os efeitos de consumo de combustível e os efeitos de descarbonização. Então, é um exemplo para provocar a nossa conversa de que caminhos a gente tem que adotar para que a gente não se restrinja, colocando limites que não fazem sentido para o potencial do nosso país. Então, acho que depois a gente vai debater um pouquinho mais dessa discussão. Passar para o Camilo. Por favor, Camilo. Obrigado. Eu vou até ligar o cronômetro aqui para não passar muito dos 3 a 5 minutos. Mas, assim, uma boa parte aqui me conhece. Eu acho que o que eu queria só salientar do que me permite estar aqui hoje é que depois de 35 anos no mundo automotivo, de uma grande montadora alemã, que está no Brasil aqui desde a época do Juscelino, eu entrei agora para o mundo dos combustíveis e estou vendo a primeira mensagem que eu queria passar. A gente está muito distante. Apesar de todos falarem que a gente tem que sair da caixinha e sair da bolha, estamos todos muito distantes. A minha experiência enquanto uma pessoa de testes de caminhão, agora associada à minha experiência com biocombustíveis, me faz perceber que se a gente aproximasse esses dois mundos mais, a gente já estaria bem mais perto da solução. Hoje existe uma formulação padrão, por exemplo, padrão ANP. Então, a pessoa de testes da montadora vai na área de compras, na área de suprimento, pede para comprar um determinado lote conforme aquela especificação, chega, testa e a partir daí começa a tirar conclusões. E o engenheiro químico que desenvolve o combustível olha para a mesma normalização, avia a receita e entrega, e essas partes não se falam. Na hora que a gente coloca junto quem faz a calibração do motor, Ricardo, André, quantos anos que isso vem acontecendo, né? E isso foi feito muitas vezes, mas eu acho que a gente perdeu um pouco esse aspecto. Essas partes juntas conseguem calibrar os dois, calibrar o motor e calibrar o combustível ou biocombustível para o melhor resultado. Por que eu estou colocando isso? Aquele relatório de 2019 que a gente comentou aqui pela manhã, no caso da BH, que é a empresa que eu estou representando aqui, serviu para o CEO, para o Erasmo Carlos Batistella, desafiar a engenharia do produto e falar assim, por que tem tanta reclamação de campo? E aí, gente, a fórmula é bem simples. Primeira coisa, borra ou micro-organismo nasce em função da água. E como essa água aparece? O contato entre a molécula do óleo diesel e a molécula do biodiesel faz aflorar a segunda fase da água, o H2O fica livre e o micro-organismo cresce e vem a borra. Esse mecanismo já é um grande desafio, e o Marco comentou isso agora há pouco, para a mistura. O B100 puro, tranquilo. A segunda coisa, biglicerídeo e triglicerídeo, que ajuda o micro-organismo a proliferar. Então, nesse desafio que foi colocado para a engenharia da BH em 2019, e se tirar biglicerídeo, triglicerídeo, diminuir monoglicerídeo, e isso não é difícil. Bom, o micro-organismo não prolifera. Bom, e o NOx? O NOx é um problema. Como é que dá para melhorar o NOx? Começa a tirar metal pesado. Tira metal pesado da formulação, que você consegue resolver, consegue inclusive resolver enxofre. Bom, o que falta? Você tem que ter certeza que aquilo lá não vai ter
um tipo de problema de oxidação, foi falado aqui também. Gente, simulação de oxidação é laboratório. Dá para fazer simulação para oxidar em 6 horas, em 20 horas, em 40 horas, e isso tudo é variável de laboratório, é simulatório. Ninguém consegue ter certeza como que o biocombustível vai oxidar dentro do tanque na vida real, porque a simulação de laboratório não está representando aquilo que está acontecendo dentro do ambiente real. Essa oxidação também pode ser controlada através de alguns elementos. E o último é filtragem. O filtro, o entupimento filtro, é o tamanho da molécula, é o tipo da molécula. Qual foi o resultado desse trabalho? Tentar ser o mais insensível possível aos problemas de campo. E aí nasceu um novo biocombustível, ele foi batizado de Bivante, é uma patente de processo e de produto, que simplesmente pode ser colocado 1 para 1, B100, no veículo e sair rodando, e a gente já está apresentando isso e expondo isso. Qual que é o principal desafio? Tudo que foi falado aqui. Pode ser HVO, pode ser óleo diesel, pode ser biodiesel. Se não houver boas práticas, não funciona. Quem em casa pega 1 litro de leite que passou da validade e dá para o filho ou para o neto tomar? Ninguém. Se estiver fazendo isso, não tem amor à própria família. Então, por que a gente consegue olhar para um saco de biscoito no armário, 1 litro de leite, e falar assim, um remédio, passou da validade, eu não vou usar mais? E com combustível a gente não pode fazer isso, a gente não faz isso. Foi debatido, o colega lá falou bastante da questão da adulteração, etc. Se a gente conseguisse corrigir tudo isso, dava para ir muito mais à frente. E no caso específico da B8, a gente desenvolveu um produto que seja o menos sensível a esse tipo de variação, para poder entrar 1 para 1. Depois a gente fala mais de questão de preço, de questão de mercado e de SAF. Eu já passei bastante aqui. Ricardo, por favor. É difícil de falar por último em um painel que tem gente que pensa igual, aí que não sobra muito, né? Mas eu estava pensando, eu acho que quem tem uma lição aprendida importante e que hoje eu já vejo de outra forma aqui nessa pequena discussão, é que a gente não pode discutir nenhum desses itens que nós estamos discutindo falando só do combustível, né? Ou só de uma situação especial. Nós temos que pensar sempre na utilização e na sua circunstância, né? Quando a gente fala, e era um dos objetivos da discussão hoje, de motor diesel, ao longo de muito tempo eu trabalhei com substitutos de energéticos para motor diesel, mas sempre foi muito difícil, sempre vai ser muito difícil substituir a plataforma diesel, que é extremamente confiável, conhecida, eficiente, robusta. E a gente continua vendo, muitas vezes, no Brasil, uma dificuldade de acreditar nas nossas próprias coisas e lutar por ideias que a gente considera que vão ser muito mais facilmente implementadas no Brasil e continua tentando implementar soluções que não tem muito a ver com a nossa realidade. Então, por um lado, felizmente, por outro lado, infelizmente, as informações hoje fluem de forma muito fácil. E parece que todas as soluções que estão vindo de fora, né, e eu não estou aí fazendo juízos se são boas, se são ruins, porque eu acho que cada um tem que escolher aquilo que melhor lhe interessa e da forma que interessa, até por falta de alternativas, parecem melhor do que as soluções que nós temos aqui. Mas quando eu converso com as pessoas de fora e quando eu vejo com mais detalhe o que está acontecendo, tem problema em todo lugar. Tem necessidade de soluções desse problema em todo lugar. A diferença é você pegar o problema pelo chifre e enfrentar, e tentar resolver. E não ficar achando que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, porque não é. Eu acho que nesse momento em particular, nós estamos vendo isso acontecendo com a questão dos veículos elétricos, né? No mundo inteiro nós estamos passando aí por um choque de realidade, uma ressaca, com as dificuldades de comercialização, com a falta de unidades de recarga, etc, etc, etc. E aí não vai nenhum demérito, é um problema, é uma dificuldade, é isso mesmo, inovação é isso mesmo, desenvolvimento é isso mesmo. Mas nós temos que acreditar nos nossos potenciais. E biocombustível
é um potencial local. Se a gente não acreditar e não for atrás, ninguém vai. Então, estamos falando aqui de biometano, de biodiesel, estamos falando do combustível do futuro no final, né? Esse projeto fantástico, eu sempre bato palma para o Pietro por essa iniciativa, em que coloca os nossos grandes potenciais brasileiros olhando para frente, olhando para o futuro. Não dá para ficar mais olhando para trás, porque não tem outra solução. O problema do aquecimento global está aí, não tem escapatória. E nós vamos fazer o quê? Caminhão elétrico para puxar soja lá no norte e no nordeste do Brasil. Nosso problema é ter estrada, não é ser elétrico o veículo. Nosso problema é ter asfalto. Nosso problema é ter caminhão de menos de 20 anos sendo utilizado na estrada. Essa é a nossa realidade. E nós temos soluções que podem se adaptar a essa realidade. Então está na hora de parar de brigar com a gente mesmo, né? E trabalhar no sentido, bom, como é que a gente vai fazer para viabilizar isso tudo? Como é que nós vamos fazer isso para o futuro? O combustível do futuro teve uma sacada fundamental quando ele implementa, e agora o mover, bem que se diga, sacada fundamental quando ele implementa o poço à roda e depois ao berço ao túmulo. Por quê? Da forma que nós estávamos acostumados a receber as notícias, né? O veículo elétrico era maravilhoso porque é emissão zero de gás de efeito estufa. Se olhava só escapamento, ele não tem nem escapamento, então é lógico, não tem emissão de CO2. Mas quando você passa a usar um outro critério, vendo o uso do veículo e o que acontece quando você faz a energia, o combustível, etc., já muda essa figura. Então, ao implementar uma nova forma de olhar, olhando primeiro poço à roda, por uma dificuldade de entender esse negócio, mas depois olhando o ciclo completo de vida, nós já estamos inovando e trabalhando de uma forma que eu posso garantir a vocês que grande parte dos cientistas e países do mundo gostariam de estar trabalhando já. Não o fazem por quê? Porque eles não têm os potenciais que nós temos. Por que na Europa não se fala muito do que vai acontecer do veículo elétrico, do poço à roda? Porque eles não têm energia elétrica limpa, nós temos. Eles não têm biocombustível, nós temos. Então, por que não acreditar nos nossos potenciais e lutar por eles? Por que não fazer a coisa acontecer? O André falou um negócio interessante, né? Emissões. Legislação de emissões. No Brasil, nós tivemos sempre aquela questão de vamos antecipar ou vamos fazer o que a Europa faz 4 anos depois, 2 anos depois. Basicamente, uma legislação é feita para atender os desígnios políticos da região. Claramente, a legislação de emissões europeia foi feita para matar o motor de combustão interna, porque é o que eles querem. Se a gente for copiar o limite deles, o que vocês acham que vai acontecer? Agora, precisa? É bom para nós? Então, nós temos que trabalhar nos nossos problemas e com as nossas soluções. E eu vejo isso mais e mais, né, como lições aprendidas até do que acontece aí fora. Eu acho que a maior lição aprendida no momento atual é que tome conta do seu destino antes que alguém o faça, né? Está na hora de a gente passar a desenvolver nossas próprias soluções, enfrentar os nossos problemas e, mais do que isso, aceitar que não existe uma solução única. Nós vamos ter várias, porque nenhuma delas é definitiva nem completa. E o nosso grande desafio é descobrir aonde que a gente encaixa o quê. Porque não estamos falando só de biocombustível, nós estamos falando de situações, por exemplo, ônibus urbano elétrico faz todo sentido. Por uma questão de emissões, por uma questão de ruído, por uma questão da forma de operação, por uma questão de você poder fazer estações de abastecimento concentradas e que vão ser utilizadas com amplitude, etc. Agora, nós sabemos que existem situações num país do tamanho do Brasil em que dificilmente nós vamos poder implementar soluções desse tipo. O que a gente tem que fazer é estudar as soluções dentro da sua conjuntura, dentro da sua circunstância. E não ter medo de aplicar aquilo que for melhor em cada uma das soluções. E a solução, o objetivo, é a redução dos gases de efeito estufa. É o aquecimento global. O resto é interesse. Quando eu passo a discutir uma solução só, como se ela fosse única e definitiva,
eu passei o interesse na frente do objetivo, porque, com certeza, sozinha essa solução não vai dar conta. Então, a abertura de discutir as necessidades integradas, eu acho que é fundamental nesse momento e acredito que com, inclusive, o desenvolvimento da legislação, nós vamos ter uma base muito sólida para começar a falar disso dessa forma. Obrigado. Para fomentar a discussão, eu ainda quero contribuir com alguns pontos da colocação dos meus colegas que me chamaram a atenção. Eu sou engenheira química de formação e sou pesquisadora na área de energia, já fiz algumas pesquisas relacionadas a biocombustível. E foi colocado que a gente precisa parar de discutir, de tentar, às vezes, buscar uma única solução e aonde que a gente pode achar, né, a saída. Boa parte dos problemas, eles podem ser resolvidos na universidade, em parceria com as universidades, né? E acredito que, quero colocar isso aqui, porque eu sei que tem pessoas muito importantes do setor de óleo e biodiesel nessa sala, que a gente precisa se unir também. Né? Às vezes, na universidade, a gente costuma falar, olha, é tão difícil entrar em contato com as empresas para a gente conseguir trabalhar junto, mas a gente também precisa superar esse desafio, para que a gente possa tratar desse assunto, conseguir superar os desafios, né, juntos. Em relação ao que o Ricardo falou, eu quero colocar um pontinho a mais, que eu sempre escuto falar que o tema de bioenergia, biorefinarias, né? Se não der certo no Brasil, onde mais vai dar? Né? Porque um país do tamanho que é o nosso, com toda a diversidade que a gente tem, com toda a criatividade que nós como pessoas, como brasileiros temos, se a gente não conseguir fazer funcionar aqui, nenhum outro país do mundo vai ser capaz de fazer. Então a gente precisa se munir dessas informações, desses pontos importantes e acreditar nisso para a gente levar isso adiante, né? E aí, com isso, eu passo agora a palavra para a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta para a gente começar a discussão, por favor. Boa tarde, parabéns aí pelas explanações. A minha pergunta é relacionada ao Proconv, né? A gente fez um esforço no Combustível do Futuro na época de trazer aí essa discussão do Proconv, não conseguimos avançar tanto. E quais são os pontos principais de atenção que a gente tem que ter com relação ao Proconv, para que a gente possa evoluir na mistura tanto do etanol quanto do biodiesel, aí, que são os dois principais biocombustíveis que nós temos no país, sem prejuízo, obviamente, de toda a diversidade energética que nós temos aqui. Quais são os principais pontos de atenção? Vamos começar? Boa pergunta, Pedro. Eu acho que a gente tem que entender o Proconv como uma trajetória, acho que o próprio Ricardo colocou, e ela vem sempre, né, seguindo, vamos olhar para o EPA dos Estados Unidos, vamos olhar para a Europa, vamos olhar para o Euro, né, Euro 4, Euro 5, Euro 6, e a gente sempre tentando copiar. Se a gente olha o próximo momento, nitidamente o próximo momento, e eu vou usar uma expressão aqui que eu não sei se todo mundo conhece, é o VECTO. O debate sobre como vai ser o envelhecimento do caminhão ao longo o envelhecimento do veículo comercial ao longo da sua jornada até 700 mil quilômetros e como ele vai continuar garantindo as emissões que o Proconv determina ao longo desta vida, vai depender fundamentalmente de como nós vamos adaptar as rotas simulatórias. A medição do VECTO é feita em campo, em cima de uma rota pré-determinada. Como nós vamos pegar a rota simulatória que o mercado e a aplicação europeia definiu e transformá-la para a nossa realidade. Pegar um caminhão de 40 toneladas que anda com a relação peso-potência ideal. A gente vê um Acclive, por exemplo, na Alemanha. Nenhum caminhão ultrapassa o outro. Estão todos na mesma relação peso-potência e estão andando naquela situação ideal. E em cima disso eles fazem os ciclos simulatórios do VECTO, né, da realidade deles. E adaptar para um caminhão que anda com 74, foi falado aqui em 91 toneladas e anda mesmo, né, que se você está
num carro de passeio, você tem que tomar cuidado para não bater contra uma parede, porque aquele caminhão está andando a 20 por hora, você está vindo a 100. Como que nós vamos adaptar isso para o Vectro e como que nós vamos acompanhar a evolução do Proconv enquanto o envelhecimento do caminhão? Isso é um grande debate que a gente está postergando para 2032 e que a gente ainda não conseguiu, nem até onde eu sei, nas principais associações, não vou citar nenhuma aqui, porque pode parecer que eu estou me direcionando a qualquer uma delas, como nós vamos fazer essa harmonização. A outra toda a legislação de emissão local nasceu descolada da questão de gás de efeito estufa. A gente olhava para a poluição no ponto do ônibus, a gente olhava para aquilo que emite particulado, etc., falava assim, temos que resolver. De repente a gente descobriu que o CO2, o gás metano, etc., está prejudicando também. E essas coisas não estão bem conciliadas, e certamente vão precisar ser conciliadas. E a gente tem que parar de esperar a Europa para fazer isso mais rápido. Acho que um complemento importante também, e bem na linha do que o Camilo acabou de colocar, é que se a gente pensa a evolução anterior do Proconv, de todos os processos de legislação, eles olhavam muito as variações de motor, porque a plataforma era a mesma. Né? Principalmente nos pesados, a única coisa que se mede é motor, não se mede o veículo. Por isso a questão do Vectro tão importante. Agora que a gente está falando de mudar powertrain, inclusive, a gente tem que tomar cuidado que a gente tem que medir no lugar certo, porque antes a gente só tinha um lugar para medir, que era o escape do motor. Né? E agora a gente tem outras fontes bastante importantes. A gente reduziu tanto as emissões de particulado, que hoje a quantidade de particulado que sai no escape do motor é menor do que o particulado gerado no desgaste de freio e pneu. Agora eu pergunto para vocês, qual é o carro que mais gasta pneu e freio? Aquele que é mais pesado. Conhece algum tipo de carro que vai ficar muito mais pesado? Aquele que precisa carregar 2 a 3 toneladas de bateria. Então, a gente não tem um escape, a gente já criou um slogan muito bonito de zero emissions, mas ele está dando mais emissions. Então a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente dá o contorno desse trabalho. E se preocupar se a gente não está chegando em limites que até a medição começa a ser duvidosa. Né? Por isso que o Real Drive, que é o que o Camilo colocou, e essa preocupação com o veículo, ela é fundamental de começar, porque a gente tem que criar as nossas bases para o ambiente de aplicação Brasil. Acho que é muito importante esse caminho e que isso esteja em harmonia com as soluções de descarbonização. Caso contrário, por falta de alguns décimos, a gente vai começar a excluir opções que são muito importantes para nosso caminho de descarbonização. Eu acho que além do que já foi dito, que muito bem dito, por sinal, o Proconv ele tem um valor enorme para o Brasil. Nós tivemos um avanço em termos de emissões locais, né, que são as emissões do escape, imenso com o Proconv. Agora, ele acabou fixando regras que mais e mais estão ficando fora do contexto de hoje. E, de novo, né, quando eu olho para o que acontece do resto do mundo, o resto do mundo evoluiu em termos de ciclo de medição, evoluiu, por exemplo, para a forma como se trata o consumo dos veículos. Então, você pega o ciclo básico de emissões leves no Brasil, é FTP 75, ou seja, é o ciclo 75 utilizado nos Estados Unidos, que continua sendo utilizado lá. Só que a tradução desse ciclo para, por exemplo, trabalhar com gases de efeito estufa mudou, porque o consumo real dos veículos é muito diferente do consumo de um ciclo de teste de emissões. E o consumo real, comparado com o ciclo de emissões, quando eu mudo a tecnologia, é maior ainda. Então, se hoje a gente já sabe calcular e calcula pelo Inmetro, no selinho do teu carro, lá vem o cálculo do consumo real, né, baseado nos testes do Inmetro, que o Renato, por exemplo, na Mauá, acaba até verificando, fazendo os testes práticos e verificando se essas coisas acontecem. Ele apresenta um desvio, quando nós estamos falando de um motor, de um veículo tradicional com motor de combustão interna, na ordem de 20%. Esse 20% pode chegar a 30% se o veículo for híbrido, pode chegar a 36%, 38% se o veículo for elétrico, porque mudou a tecnologia. Então nós temos que andar com isso, principalmente quando as preocupações são outras. Emissões de gases de efeito estufa é diferente de escape. Escape,
você estabelece um patamar de emissões no veículo, e aí você vê o que acontece na qualidade do ar, porque tem um monte de fontes e tem um monte de reações secundárias acontecendo, smog fotoquímico, formação de ozônio, etc, etc, etc. Agora, gás de efeito estufa não. Se a gente começa a considerar igual, pelo mesmo método, o que sai em termos de emissão de CO2, utilizando ciclos de teste de laboratório sem a correção necessária, nós vamos estar enganando a gente mesmo. Então precisa haver um avanço na forma que se trata isso. Outra coisa, né? Combustível de referência para testes. O combustível de referência no mundo inteiro foi adaptado ou foi definido a partir de um combustível que melhor pudesse representar a média do mercado. Bom, se a média do mercado no Brasil hoje é um E27, o nosso combustível de referência é E22, que é o limite inferior da nossa faixa, já está assim, não é a média do mercado. Agora, no momento que a gente tiver um avanço, e vamos, pelo que a gente vê, na hora de levar os limites para 22 a 35 dentro aliás, não é 27, é o limite inferior, Pietro, quanto é? 18, hoje? Está mudando para 22. Tá, mas vamos falar, quando vier o 22 ao 35, nós temos que ter um combustível que represente essa média, o que está no mercado, pelo menos um E27, porque as emissões são diferentes, o consumo é diferente, e mais do que isso. Quando você faz um combustível de referência com mais etanol, você não muda só o poder calorífico, você muda a octanagem, calor latente, vaporização, outras funções que, se bem utilizadas, poderiam melhorar a eficiência do motor. Então, se você tem um combustível com 30% de etanol, que pode permitir usar uma taxa de compressão mais alta, fazer um motor mais eficiente, mas ele é homologado com 22, o fabricante é obrigado a fazer o melhor motor para 22, porque é onde ele vai ser homologado, onde ele tem que passar em emissões. Mas na rua, ele vai estar usando um outro combustível, jogando fora aquele potencial que veio junto com o avanço da legislação e emitindo uma quantidade de poluentes diferente daquela da homologação, porque o universo é outro. Então essas coisas todas têm que começar a ser consideradas e andarem junto com a legislação. E o PROCONV tem que caminhar junto com esse avanço, não pode se fixar por uma questão de manter o histórico, né, no que já tem antes. Se a gente fosse se manter no histórico, a gente estava andando de cavalo até hoje, né? Então, eu acho que é fundamental esse avanço de todas as legislações junto. Oi. Ô, Ricardo, pode pegar o microfone. Eu vou trazer uma informação que veio na parte da manhã do Henry, falar que a gente não pode contar só com a base brasileira para que as coisas façam sentido do ponto de vista econômico. E aí eu fico pensando no Brasil, e a gente tem um complexo de inferioridade, de achar que a gente não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, não dá para fazer infraestrutura, mudar tudo. Mas o Brasil não está sozinho nisso. O Brasil, a América do Sul, a África, um monte de lugares da Ásia. Como é que a gente faz para fazer uma coisa que funciona aqui e possa ser espelhada e trazer benefícios para o Brasil enquanto gerador de soluções que realmente funcionem do ponto de vista das emissões de efeito estufa? Pergunta direta, porque era o assunto do bloco. Então, a resposta direta é, não sei. Se eu soubesse, eu não ia dar essa resposta, ia vender, né? Mas é assim, não, brincadeiras à parte, você tem toda a razão, o Henry tem razão. A indústria automobilística é uma indústria de volume. Precisa de volume, os investimentos são altíssimos, os custos de desenvolvimento são altíssimos, e não é por outro motivo que quando a Europa passa a desenvolver veículos elétricos, ela no início abandonou, agora todos já voltaram a desenvolver motores de combustão interna, mas abandonaram e lançaram a ordem geral. Olha, tem que estender o uso de veículo elétrico para o mundo inteiro, porque eu tenho que recuperar o meu investimento aqui, eu tenho que ter um volume grande de vendas que justifique isso. Só que
tem que combinar com os russos, né? Tem que ver se a gente vai ter dinheiro para comprar, fazer estação de abastecimento, etc, etc, etc. Eu acho que essa é a vantagem de você ter uma plataforma, do ponto de vista de combustível, que possa ser flexível, né? Se nós desenvolvermos aqui soluções em que você pode ter teores variáveis de combustível renovável, como é o Flex hoje, e que possa ser utilizado em países diferentes, com teores diferentes, por uma fração do custo que seria a implementação de uma solução 100% elétrica, é uma vantagem. E, de novo, eu não estou falando em deixar esse veículo como ele é hoje, com o motor que ele tem hoje. Eu estou dizendo de a gente fazer um híbrido com combustível de baixo carbono, pode ser biometano, pode ser biodiesel, pode ser HVO, pode ser etanol, pode ser e-fuel, pode ser qualquer um deles, e que, através da hibridificação, aumente muito a eficiência do veículo e já passe a produzir, porque daí vai ter volume, já passe a produzir grande parte dos componentes dos veículos elétricos. Porque o que é a diferença do veículo híbrido com o veículo elétrico, de uma maneira até muito simplista? É o tamanho da bateria. Se você tem um híbrido que produz energia para um gerador carregar uma bateria pequena, daí para frente é tudo elétrico. Você vai ter inversor, você vai ter motor elétrico, você vai ter o sistema de software, você vai ter o gerenciamento de bateria, tudo igual. Então, quando você passa a ter um híbrido, você tem uma plataforma que é mais eclética, mais fácil de você distribuir em países que têm essa característica, que assim como o Brasil não vão ter dinheiro a investir numa infraestrutura de abastecimento, mas ao mesmo tempo você está olhando para frente e desenvolvendo vários componentes de eletrificação, porque a eletrificação vem e veículos elétricos vão ter o seu espaço, sem dúvida, mais para frente. Todo dia a gente vê uma bateria nova aí sendo anunciada e as coisas estão andando. Então a gente tem que olhar para frente, nos desenvolvemos, mas ao nosso passo. A um passo que não signifique desindustrialização e que não signifique estagnação tecnológica ou econômica. Equação difícil, mas eu acho que é a única solução. Eu acho que esse aspecto é importante, o Henry trouxe mesmo, e acho que para o Vicente, para todos, eu vejo 3 aspectos. O primeiro é a síndrome de terceiro mundo, né? Quando a capital do país era no Rio de Janeiro, na época do Império, a moda feminina era olhar para Paris e, a um calor de 45 graus, andar de chapéu, de vestido rodado, com aquele escarpete. Então, assim, a gente continua olhando para a Europa, até mais do que para os Estados Unidos, e achando que o que eles estão fazendo é o que a gente deve seguir. Teria dado para fazer um modelinho com manga curta, sei lá, com chapéu pequenininho, mas a gente quer copiar um para um, não conseguimos tropicalizar. Esse é o primeiro aspecto. Esse aspecto ele é mais difícil por causa da questão do mercado, e aí qualquer executivo de subsidiária brasileira, de uma matriz estrangeira, sabe o que eu vou falar. É uma batalha enorme você andar, pegar uma mala e andar pelo seu headquarter, e falar assim, aquele meu mercado que está fazendo 3% do faturamento global da nossa empresa corporativa, precisa de uma solução independente da solução global. Principalmente depois da globalização, né? E ainda mais na questão da Ásia, com preços muito baixos. Então, assim, o mercado brasileiro não permite ao executivo brasileiro poder de barganha por causa de falta de participação. Há de se elogiar alguns executivos estrangeiros que ficaram nas subsidiárias brasileiras nos últimos 4 anos e souberam peitar essa regra, haja visto o híbrido flex, no caso do veículo de passeio, não no caso do veículo comercial. Então, não é só uma questão da matriz decidir pelo próprio mercado, é uma questão de como o nosso mercado consegue influenciar, e aí haja diplomacia para você, com baixo faturamento, baixa participação, chegar lá e falar assim, eu quero um produto específico para o meu mercado. E o terceiro aspecto é que a gente, de novo, está olhando para aquilo que não é a nossa referência, e eu acho que o nosso governo atual está trazendo a pauta da questão do Cone Sul,
Poxa vida, a Indonésia usa B-35, a grande maioria das pessoas nem sabe direito o que está acontecendo na Indonésia. Nunca fizemos, de uma maneira séria, estruturada, organizada, viagens para a Indonésia para falar assim, como é que está aí? Está quebrando? Está falhando? Você está com B-35? A gente fala assim, não, lá é B-35 com óleo de palma, a Europa não aceita óleo de palma porque compete com o prato ou tanque, não adianta a gente nem ir lá. Vamos lá para a Europa tentar convencer os caras, que a nossa soja não compete com o prato. Não vamos convencer nunca, porque é uma questão geopolítica. Se a gente não fizer um debate bem mais estruturado, todo mundo sabe da segunda safra, todo mundo sabe de outras produções, e tem um dado aqui, né? A Biov, a Probio, o Babio, você pega a soja, extrai 4/5 da soja é farelo de trigo, que vai para a alimentação animal, que coloca proteína no prato do ser humano que está precisando comer. Aliás, está indo para a China para fazer isso. 1/5 é o extrato do óleo que vai fazer o biodiesel. E aí a gente aceita o debate de que o biodiesel brasileiro ou a soja brasileira está roubando comida do prato, quando a gente está alimentando a gente e eles lá. Isto é um debate geopolítico que a gente precisa fortalecer. Quantos de nós falam inglês para saber ir lá e negociar? Quantos de nós chega lá e fala assim, o meu produto é melhor e eu acho que vale a pena fazer? Quantas vezes a gente teve coragem de falar assim, olha, desculpa, chegou num ponto que eu vou arriscar o meu emprego, porque apesar de eu adorar trabalhar numa empresa multinacional, eu vou arriscar o meu emprego para tentar proteger o interesse daqueles que convivem comigo no meu país. Se a gente não se unir, a gente vai continuar como no Império do Rio de Janeiro, olhando para Paris e andando de longo e de chapéu, porque o Cone Sul não tem o mesmo tipo de clima que tem o Hemisfério Norte. Talvez só como 2 exemplos agora, esse é o caminho do qual tentar ganhar volume. Aí talvez eu possa dar 2 testemunhos que talvez o volume não seja tão problema assim, em 2 iniciativas que nós estamos fazendo entre Tupi e MWM. Uma delas é ser um galpão de manufatura multimarcas. E com isso a gente ganha volume fazendo motores para vários clientes. Então esse é um jeito de diminuir o volume mínimo necessário para ganhar viabilidade econômica uma determinada solução. A outra é o que a gente tem feito, por exemplo, em transformação de veículos, substituindo motores diesel por motores biometano. A solução normal é comprar um caminhão que vai custar de 80% a 100% mais caro do que o diesel. Nós fazemos isso com uma modificação que custa 20% do valor. Então, hoje existem opções, da qual a gente pode imaginar caminhos de ganhar escala, não só com veículo novo, também transformando veículos usados. É um exemplo do qual a gente pode imaginar que não necessariamente o mesmo modelo de negócio tem que ficar travado e fechado como a gente fazia antes. A gente pode inovar para outros caminhos. E se eu puder trazer só mais um aspecto aqui que eu acho importante, se a gente fizer a conta completa, a gente vai criar, e aí a EPE pode ajudar muito, o Ministério, o próprio Congresso, a conta completa depende de todos os modais. Se a gente olha a quantidade de combustível renovável que a aviação vai demandar, e a aviação é internacional, se a gente olhar a quantidade de combustível renovável que a Marinha Mercante vai demandar, e a Marinha Mercante é internacional, qualquer navio que atracar aqui tem que respeitar a IMO, e a IMO está baseada nessas regras que eu falei. Um barco que anda nos rios brasileiros não precisa respeitar porque ele está dentro do território nacional, mas ele vai acabar respeitando para poder manter a conjuntura internacional. Então, se a aviação e o marítimo vai ter que respeitar as regras europeias, as regras internacionais, etc., o rodoviário no nosso território não precisa. Ele pode, ele deve, ele vai seguir essas regras, mas ele não precisa se basear no que os outros estão fazendo. A gente pode ter soluções de combustíveis renováveis para o nosso território, porque male a gente vai até a Argentina, a gente vai até o Chile, vai até não sei o que, a gente não está indo para a Europa. Então, vamos deixar um pouco de fôlego dentro das regras europeias para a aviação e para o marítimo, porque eles vão precisar,
e vamos pegar o rodoviário, que é eminentemente nacional, achar soluções brasileiras e com essa cartilha viajar e falar assim, olha, meu amigo, se a nossa empresa aqui está atuando em todos esses mercados, se a nossa empresa aqui está de fato interessada em descarbonização, dá um pouco mais de liberdade para nós do caminhão, como o pessoal do carro de passeio já tem no híbrido flex, fala assim, deixa a gente descarbonizar o nosso mercado do nosso jeito, porque a gente vai ajudar vocês a descarbonizar o de vocês em outros jeitos que vocês não vão conseguir respeitar aquilo que a gente está querendo fazer. Vai quebrar essa regra facinho. Mas o rodoviário não fala com o aeroviário, que não fala com o aquaviário, e aí a gente não acha uma solução integrada. Por isso que eu citei o governo, eu acho que as autarquias e o governo são o principal canal para articular essa questão intermodal. Oi. O André Ferraresi comentou um negócio sobre produção de motores, né? Eu sempre achei que o desenvolvimento elétrico na Europa fosse uma oportunidade para o Brasil, porque alguém tem que produzir motor combustão. E a Europa parou, está tentando em parte voltar, mas o Brasil poderia ter esse mercado e poderia se desenvolver nessa área e enviar motores para o restante do mundo que não fosse usar o veículo elétrico. Só que você comentou um negócio sobre volume de produção. Quer dizer, eu entendo que da forma que você está fazendo, ou seja, não dependendo tanto de volume, você consegue produzir diversos tipos de motores, utilizando diversos tipos de combustíveis. É isso? Desde que a gente não tenha uma legislação que dê um tiro no nosso próprio pé, né? Quer dizer, uma legislação nossa que permite que nós façamos as coisas, eu entendo que seria um caminho bom. Quer dizer, a gente poderia ter até o que o Ricardo falou, de ter uma linha com diversos combustíveis, sem ser uma solução só. E com isso desenvolver tecnologias e deixar para o futuro, para a gente definir o caminho, qual é o caminho mais claro para seguir. É isso? Sim, basicamente a gente está falando assim, as soluções são desfossilizar o combustível, né, e ainda manter motores. Essa flexibilidade é muito alta. Inclusive tem se chamado aí dos conceitos agnósticos, né, em que você, muitas vezes, quando a gente está falando, por exemplo, um motor de combustão interna a hidrogênio, ou mesmo um motor interno de biometano, você tem diferenças de número de peças que é da ordem de 15% das peças diferentes. Então, a linha de produção tem boa base equivalente. Lá na frente, ela vai tomar caminhos diferentes. Mas se você consegue, na mesma linha de produção, ter multi-designs, você também diminui essa dependência do volume mínimo necessário para ganhar viabilidade econômica, né? Então, sim, há a combinação de volume de produção, de ter vários designs de motores na mesma linha de produção, o que também pode ser diferentes tipos de combustível para a mesma montadora, inclusive, né? Também ter essa diversidade, né? Inclusive hidrogênio, inclusive biometano, coisas do tipo. Então, acho que é um caminho, sim, que tem esse potencial. A questão de exportação, acho que a gente também tem que perceber que já existem movimentos mundialmente de aliança entre montadoras para definir um design de powertrain, um design de motor, né? Por exemplo, a gente viu aí a união da Horse, que era a antiga Renault, dedicada a powertrain, com a Geely Volvocar, né? Que na Volvocar, no caso, era Aurobay, a powertrain, e eles devem evoluir para um motor equivalente, né? A ideia é essa, é ganhar escala atendendo vários clientes. Então, quanto mais a gente tem esse potencial, e no Brasil a gente tem isso, inclusive, um pouquinho antes do almoço eu estava numa conversa com uma montadora discutindo caminhos de descarbonização. E aí eu citei, por exemplo, um caminho de descarbonização, além de eu te fornecer o bloco e o cabeçote fundido, eu posso fazer a usinagem e a montagem completa. Ele falou assim, isso é muito interessante, mas vou ter um problema com o meu sindicato aqui. Eu assim, mas é um caminho, é um caminho. Então é uma questão se a gente vai fazer agora ou vai fazer depois, é um potencial. Nós temos tempo para mais uma pergunta rápida. A discussão é tão interessante, né, que vai faltar tempo para mais conversa. Boa tarde, Luiz Guilherme de Sá, consultor da Eco Rodovias. Eu queria fazer uma pergunta para o Camilo, por favor. Na verdade, eu queria um esclarecimento, Camilo, que você falasse um pouco desse novo combustível que vocês desenvolveram, VASH, que
que tem características aí superiores ao biodiesel, dizer como é que é a produção dele, quais são as diferenças que ele tem em relação ao biodiesel, os benefícios, e você mencionou também, quer dizer, que você mistura 1 para 1, mas não mencionou 1 para 1 em relação ao quê? Quer dizer, ele mistura 1 para 1 com o quê? E onde vocês veem a aplicação desse combustível, por favor? Perfeito. É o seguinte, a diferença dele é uma bidestilação. Então você pega um biodiesel, o mesmo biodiesel padrão ANP, um biodiesel de alta qualidade. No caso da B8, a gente às vezes até aperta um pouco mais os critérios da ANP, coloca numa coluna de bidestilação, ou seja, você coloca vapor da água embaixo, aliás, um vapor que vem de uma caldeira com madeira de reflorestamento, então assim, economia circular na veia, né? Evapora. Quando você está evaporando a 20 metros de altura, mais ou menos, a partir dos 14, 15 metros, os metais pesados já começam a descer, aí é só filtrar, tirar que virou sujeira lá embaixo da evaporação, e lá na camada mais em cima você tira esse vapor de biodiesel, condensa de novo e aditiva. Esse processo assim simples, que é um processo basicamente, depende de ter o biodiesel, de ter uma coluna a mais para evaporar, é uma coisa tão simples, tão genial, que resolveu a maioria das reclamações que existe para o biodiesel atual, que não estão dependendo da questão da distribuidora, da mistura, da tancagem, do controle, tudo que a gente já falou aqui de manhã, ele simplesmente resolve porque não tem biglicerídeo, não tem triglicerídeo, baixíssimo monoglicerídeo, não vou repetir tudo que eu já falei. Esse processo é tão genial que é da engenharia química que foi patenteado para produto e processo dentro dessa caracterização, foi patenteado no INPE. Ele não é 1 para 1, o que eu falei é o seguinte, não precisa mexer em nada. Por quê? Uma das principais preocupações é o catalisador, por causa do NOx. Quando você já decantou os metais pesados, ele não está mais atacando o catalisador. E está atingindo o Procon VP8 com facilidade, que é um dos desafios que o próprio pessoal da manhã falou aqui, que você tendo o NOx não sob controle, ou você sobrecarrega a vida do catalisador, ou você prejudica P8. Então, essa é uma solução. É 1 para 1 porque você não precisa de fazer nenhuma substituição, nem em bico injetor, nem em catalisador, como eu já falei. E tem uma outra questão. O HVO tem um preço de mercado, o preço da commodity HVO, ela é internacional, ela não é uma commodity brasileira. No caso aqui, enquanto B8, nós temos o projeto Omega Green no Paraguai, que é uma fábrica de SAF e de HVO, um projeto de 1,5 bi de dólares, já foram investidos mais de 30 milhões. Então, assim, é uma empresa que conhece muito do HVO. E não está falando, olha, vamos usar biodiesel porque o HVO não é bom. O HVO tem lá seus problemas, tem problema de lubricidade. Se você não tomar cuidado com o HVO, você vai ter ataque de lubricidade no motor. Então você acaba tendo que pôr um pouco de biodiesel no HVO para ele não dar problema de lubricidade. Mas assim, não é uma empresa que está oferecendo o Bivante porque não tem HVO. A gente poderia ter o HVO. Só que a gente já sabe, a maior parte do HVO vai virar SAF. A maior parte daquilo que pode ser HVO vai virar SAF. Então é melhor ter um produto adequado, que nasceu por causa da genialidade de um engenheiro químico, de um CEO, que falou assim, eu preciso resolver o que o relatório de 2019 criticou. O produto está aí, quem me conhece sabe que eu não sou de fazer marketing, não é isso que eu quero. O trabalho é muito mais importante, que é o propósito da descarbonização. Mas o produto está aí e precisa ser conhecido para que as dúvidas se esclareçam e a gente possa fazer o nosso país progredir, no tema da descarbonização. Eu agradeço muito a participação dos meus colegas e a participação da plateia, mas eu preciso encerrar agora e depois no coffee break a gente pode ter mais tempo para conversar. Muito obrigado pela atenção de todos. Exatamente, professora, muito obrigado pela moderação, obrigado Ricardo Abreu, obrigado
Camilo, obrigado, André Ferrarese. Nós temos um coffee break agora e retomamos aqui às 15h10. 15 horas e 10 minutos, com o último painel e a sessão de encerramento do evento. Muito obrigado. É no mesmo local, tá? Descendo a escada aqui de fora, está servido o café. Muito obrigado.